muito boa tarde a todos. Estou aqui apenas para agradecer naturalmente a presença de todas as pessoas que aqui estão hoje, num dia em que a Faculdade de Medicina Dentária, a Faculdade de Ciências da Nutrição e a Escola Superior de Santa Maria prestam homenagem aos doutores que permitem que os nossos estudantes destas todas as escolas, portanto todas as áreas da saúde, estudem efetivamente a partir de corpos humanos que serão depositados no cenário que está aqui justamente à minha frente. Gostaria também de agradecer, antes de dar a palavra às entidades oficiais e aos intervenientes nesta cerimónia, a todas as pessoas que permitiram e que nos possibilitaram a realização desta homenagem, desde as senhoras engenheiras Arnaldina Risenberg e Liliana Rodrigues, que ali está representada, ao Sérgio Evangelista, ao Hugo, ao Tiago, todas as pessoas que trabalharam imenso para que fosse possível estarmos aqui hoje. Depois desta intervenção de uma estudante da nossa Faculdade de Medicina, Beatriz Farias Leão, que é a segunda vez que aqui se encontra e que sempre, com muito gosto, inicia estas sessões, eu iria dar a palavra à senhora diretora da Faculdade de Medicina, a professora Amélia Ferreira. Eu queria iniciar estas poucas palavras dizendo que é um privilégio na Universidade do Porto pensar-se deste modo. E pensar-se fundamentalmente naquilo que hoje estamos aqui a fazer. É a nossa segunda vez que dentro da Universidade e promovido pela Faculdade de Medicina realizamos aquilo que vocês que estão aqui representados e também aqueles que se associam a nós nesta homenagem homenageiam, que no fundo é a vida. E é a vida que é representada ao longo de todo este processo por aqueles que em vida doaram o seu corpo para que ao longo também do vosso processo e do processo de formação, não só de médicos, e neste momento eu fico muito sensibilizada de termos aqui não só futuros médicos, mas termos aqui futuros profissionais na área da saúde, porque temos aqui gente que vai ser enfermeira, gente da área da nutrição, da medicina dentária, e isso é um aspecto absolutamente crucial para aquilo que é o futuro das ciências da saúde e que é o futuro da prestação de cuidados de saúde no país, que é a educação multiprofissional, que é o trabalho em equipa, e nesse aspecto é muitíssimo importante a presença de todos vocês a testemunhar uma dádiva, que é a dádiva que em vida é feita para que a formação na área da saúde possa decorrer. É um privilégio nós continuarmos na nossa Faculdade de Medicina a ter corpos humanos para o ensino e para a investigação na área médica. É o único modo que nós podemos ter para terem a perfeita noção do que é o corpo humano e para poderem, ao longo da vossa aprendizagem, terem contacto com não só a morfologia normal do corpo humano, mas também com as suas variações anatómicas, com malformações que vão encontrando e, fundamentalmente, com um aspecto crucial que é o respeito pela vida e que é o respeito por aqueles que em vida doaram o seu corpo, que é um aspecto absolutamente importante. Eu queria também agradecer à professora Dulce ter, desde o ano passado, iniciado esta celebração, que no fundo é a celebração da vida, mas também ter o privilégio de, na cidade do Porto, termos gente responsável pela cidade que tem acompanhado e que tem apoiado este nosso projeto. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada, enquanto Vice-Presidente da Câmara do Porto, por apoiar este sentido de humanidade, este sentido de serviço à sociedade, que é a doação cadavérica. Também, em relação a isso, queria agradecer a presença do Padre Paulo Teixeira, que é o nosso capelão e que, independentemente do caráter religioso, é um caráter humano, e é nesse aspecto que, independentemente de qualquer religião que estejamos aqui a professar, o sentido da humanização é o sentido crucial desta celebração. E depois também os nossos representantes, os nossos docentes e os estudantes. Eu queria só terminar com
dois pontos muito importantes e que têm muito a ver com os estudantes. E que têm a ver com uma noção importante, que é a noção de nós sermos felizes e fazermos felizes os outros. Vocês só conseguem ser felizes se conseguirem fazer felizes os outros. E vocês vão conseguir ser felizes na profissão que estão a escolher, naquilo que vocês estão a estudar para fazer um dia, que é servir o próximo, e para isso tiveram a felicidade de ter alguém que doou os corpos onde vocês estão a estudar para conseguirem atingir do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional esta felicidade. E por outro lado, queria também realçar outro aspecto que não esqueçam, é que vocês são os privilegiados. Há muitos colegas vossos que não tiveram oportunidade de estudar no ensino superior, que não tiveram oportunidade de vir para a medicina, que não vão ter oportunidade de ter as carreiras felizes que vocês vão ter. E esse aspecto também é um aspecto muito importante. Não se esqueçam do privilégio que têm de poderem estar na universidade, de poderem estar a desenvolver-se enquanto pessoas nesta universidade, neste país, e de poderem, um dia mais tarde, poderem em felicidade desenvolver a vossa missão ao serviço dos outros. Portanto, muito obrigada a todos e muito obrigada fundamentalmente àqueles que nós hoje homenageamos. Muito obrigada. E diria então agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Engenheiro Filipe Araújo, a quem agradeço antecipadamente a presença aqui e que sei que fez um grande esforço para poder estar aqui connosco hoje. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Maria Amélia Ferreira, Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, caro Dr. Hugo Pinto Abreu, em representação dos dadores, caro Diogo Cabral, também em representação dos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem, antes de mais, começo por agradecer, obviamente, o convite que é endereçado, mais uma vez, para estar presente nesta cerimónia solene de homenagem a todos aqueles que entregaram o seu corpo à ciência. No ano passado, em maio, neste mesmo local, marcamos o início da colaboração entre a Câmara Municipal do Porto, com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no sentido de dar uma maior dignidade aos restos mortais de todos aqueles que doaram o seu corpo para o ensino médico e para a investigação. Nessa altura, tornou-se público o compromisso comum às entidades de que todos os restos mortais sejam cremados no crematório do cemitério do Prado de Repouso e que a inumação das cinzas seja feita aqui neste espaço em que nos encontramos, que é apelidado Serenário do cemitério de Agramonte. Queremos, todos os envolvidos, que este processo seja repleto de extrema dignidade e respeito pelos que, em vida, decidiram doar o seu corpo. Apraz-me muito a participação da Câmara Municipal neste momento, porque também é um reconhecimento do inegável ato de generosidade e solidariedade que representa a doação do próprio corpo para contribuir para a formação de melhores médicos, melhores profissionais na área de saúde, com melhores conhecimentos e mais bem preparados para o futuro. Com a nossa participação neste momento, damos a conhecer publicamente a importância deste gesto de doação e da abnegação que muito significado tem para o progresso científico e, em particular, aqui no Porto, para aquilo que é o crescimento intelectual e formativo dos milhares de estudantes e investigadores que dedicam o seu dia-a-dia à causa médica, à investigação científica e, genericamente, àquilo que é a melhoria da qualidade e das condições de vida de todos os cidadãos. Este gesto de doação é uma forma muito digna de dar mais vida aos vivos e, por isso, pelo valor incalculável que esta dávida representa, merecem ser reconhecidos aqueles que já doaram, os que já decidiram doar e os seus familiares e amigos. Bem-ajam pelo vosso contributo inestimável. Muito obrigado. E iria dar, então, agora a palavra ao capelão do Serviço Religioso do Centro Hospitalar São João, o Sr. Padre Paulo Teixeira, a quem agradeço a forma carinhosa como acedeu a estar presente nesta nossa cerimónia e que eu convidaria agora. Boa tarde. À boa maneira cristã, quero saudar e dirigir-me a todos, sem a distinção de ninguém, dado que somos todos irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que competia dizer esta palavra exatamente no início do uso desta palavra que me foi concedida. E, portanto, eu diria, caríssimos irmãos, para mim, enquanto padre, o ato de doação do próprio corpo é de tal forma generoso e total que eu não tenho a certeza de que algum dia o pudesse imitar. Eu devo afirmar aqui e agora que não possuo ainda
essa capacidade de poder vir a libertar-me totalmente de mim mesmo. Enquanto homem de fé e cristão a caminho da casa definitiva, o céu, não consigo esse despojamento inteiro que me levasse já para junto dos meus e dos outros irmãos que se doaram derradeiramente pela harmoniosa imposição da própria morte e pelo despojamento a que ela nos convida sempre neste processo de vida nova, que a todos é oferecida e por alguns recebida com fé, esperança e caridade. Por isso, neste momento, eu reconheço e admiro a grandeza dessa doação. E admiro-a como ato singular e extremo de absoluta generosidade. Com esta certeza, vejo hoje neste memorial serenário que visito pela primeira vez, a dádiva total, o despojamento, portanto, de todos os meus irmãos que dão o próprio corpo para o bem do outro e de todos. Assim sendo, em nome da Igreja Católica, que aqui também represento, eu quero agradecer-lhes o testemunho humilde. Sim, eu devo repetir isto. Eu devo agradecer aos meus irmãos que oferecem tudo o que têm, devo agradecer-lhes esse testemunho humilde e, em simultâneo, devo agradecer também ao nosso bom Deus que lhes dá essa capacidade e essa certeza de que, oferecendo ao outro tudo, absolutamente tudo o que possuem, ensaiam com alegria o consentimento do céu e empreendem com educadora abnegação a confirmação da terra. Dado que, em qualquer circunstância, apenas entenderia a oferta do próprio corpo, como já repeti, para o bem do outro e de todos, e nunca como uma facilitada alienação da razão ou desinteresse pelo humus e pela humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, eu permito-me trazer à nossa memória, neste dia, duas liturgias últimas que a Igreja celebra cada ano no princípio do mês de novembro, tratado habitualmente como o mês das almas. Olhando para o ritmo cultural e religioso de há 15 dias atrás, eu diria que já pouco resta da ressaca de uma triste fugida ao cemitério. Porém, a liturgia cristã do primeiro dia do mês de novembro, dia de Todos os Santos, convida-nos a contemplar primeiro a glória dos santos. E essa glória vê-se exatamente no seguimento de Cristo e naquilo que já alcançaram como meta da vida eterna. E só no dia seguinte, dia de defuntos, nos convida a rezar particularmente por aqueles que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz. Ora, para repormos a ordem das coisas e fazermos aqui as pazes entre o dia de santos e dia de finados, lembremos como alguns santos viveram a sua morte. E eu devo dizer, da vida destes e de todos os santos, e portanto de todos os homens e de todas as mulheres de cada tempo e de cada circunstância, devo dizer que foi uma morte cheia de vida. E então eu atrevo-me a partilhar convosco, citando cada um desses santos, apresentar-vos o testamento vital que alguns desses santos da nossa vida deixaram na hora da sua morte. 3 exemplos muito concretos. O São Paulo chega a dizer-nos que, vivendo já ele a vida nova em Cristo, lhe agradaria muito mais partir deste mundo e estar com Cristo. Todavia, diz ele mais adiante, ter Cristo é possuir a caridade de Cristo. Portanto, ter Cristo, ser de verdadeiro discípulo de Cristo, é fazer o bem às outras pessoas. É, por isso, conclui ele, este o tempo de a exercitar aqui. A nossa esperança na ressurreição anima-nos, de facto, a levar o Evangelho a todas as pessoas e também a prestar este serviço inteiro a todos e a cada um dos irmãos. São de fogo as palavras de Inácio de Antioquia, escritas aos cristãos de Roma, que o queriam poupar ao martírio cerca do ano 107. Mas o santo fez desse martírio o testemunho da sua união ao próprio Cristo, numa mesma dádiva e numa mesma vida. E então eu cito as palavras de Santo Inácio de Antioquia. Ele diz assim: deixai-me alcançar a luz pura. Quando lá chegar, serei verdadeiramente um homem. Deixai-me ser imitador da paixão do meu Deus. Se alguém o possuir,
compreenderá o que quero e terá compaixão de mim, por conhecer a ânsia que me atormenta. Fim de citação. Apresentaria agora o terceiro exemplo. Passariam aquelas perseguições, viria a paz de Constantino, em 313, mas para os discípulos de Cristo o caminho continuaria na morte e, para além dela, rumo à plenitude da vida em Cristo, a alcançar mais além com a lembrança ativa e a oração de quem ficasse. Assim, a pedia Santa Mónica, mãe de Santo Agostinho, aos seus filhos, pouco antes de falecer, lá para o final do século IV. E então, citando Santa Mónica, diria o seguinte: sepultai este corpo em qualquer parte e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. Fim de citação. Caríssimos irmãos, podíamos evidentemente continuar por aí adiante, caminhando pela memória viva e atualizada dos séculos da história da humanidade. Eu estou convencido de um facto que para mim é real, verdadeiro, é atual, que eu não domino ainda, mas que gostaria de dominar e que gostaria que transformasse toda a minha ação de padre e também de homem no meio do mundo. Eu creio que depois de todos estes exemplos, ao longo da história da humanidade, nós apenas pararíamos aqui, neste belíssimo cemitério de Agramonte, diante da despretensiosa Campa Rasa e dos grandiosos jazigos e deste e de outros memoriais serenárium que nos recordam o dever de gastar por inteiro até ao fim a vida que Deus nos deu como dom. Para mim, como homem de fé, eu apenas vejo a vida como um dom. E eu tenho a obrigação de a ofertar, de a dar por inteiro a todos os meus irmãos. É essa vida e não outra que a humanidade, repito, deve colocar inteira ao serviço do outro e de todos para o bem total do mundo e para a maior glória de Deus. Muito obrigada, Sr. Padre Paulo Teixeira. Iríamos agora, em seguida, dar a palavra aos dadores e aos docentes. Peço desculpa, aos estudantes que têm o privilégio, de facto, de estudar na nossa faculdade e de ter, portanto, como material de trabalho os corpos dos dadores. Porque os dadores são muitos, mas não podem estar todos, se calhar nem conseguimos chegar com a nossa mensagem junto deles, sei que estão alguns presentes, com muito gosto meu. Tivemos que escolher um dador que vem de uma família de dadores e por isso foi o nosso critério para a sua escolha, para que pudesse hoje vir aqui, em nome de todos os dadores, dar-nos o seu testemunho. E pedi então ao doutor Abreu que tivesse a gentileza. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes, mas de forma muito particular a senhora diretora da Faculdade de Medicina, a quem tenho também de agradecer pelo convite, por estar aqui, que muito me honra. Tenho 29 anos, sou economista e trabalho na reitoria da Universidade do Porto. Há cerca de um ano, mais ou menos por esta altura, formalizei a intenção de doar o meu cadáver à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Gostaria de, em breves minutos, explicar como surgiu esta doação e também refletir um pouco sobre o seu significado. Conheci a possibilidade de efetuar a doação cadavérica através dos meus sogros, que aliás estão aqui presentes. Nesta, como em muitas matérias, foram e são para mim um exemplo, porque também eles, de facto, vão cumprir esse gesto de doar um dia o seu cadáver a esta Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Este exemplo interpelou-nos, interpelou-me a mim, interpelou a minha mulher, que aqui está, e levou-nos à decisão de juntos apresentarmos à FMUP, no mesmo dia, a nossa declaração de vontade nesse sentido. Quanto ao significado. Na nossa cultura, como todos sabem, a opção tradicional de tratamento fúnebre dos restos mortais passa entre vários aspectos pelo enterro em jazigo, sem prejuízo de, nas últimas décadas, ter popularizado a opção pela cremação, que aliás também está associada, como sabem, também a esta opção de doação. A prática fúnebre mais tradicional é certamente respeitável e assenta em referências culturais e religiosas profundas. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto.
ou seja, aqui esta referência ao grão de trigo que naturalmente é enterrado na terra. Vemos bem a associação. A praxis mais tradicional faz uma leitura mais direta e procura evocar de forma mais literal os conceitos de morte, bem-aventurança e ressurreição. Para usar a expressão clássica, procura que os seus gestos realizem o que significam. Compreende-se, pois, a nossa inclinação religiosa cultural para preferir manter a integridade e a tranquilidade do cadáver numa tentativa de simbolizar a paz que todos esperamos um dia na morte e que alguns esperam na vida eterna. Não surpreende, portanto, que durante séculos a utilização de cadáveres para fins científicos tenha sido olhada com desconfiança, apesar de ter ganhado um impulso crescente desde o Renascimento. O Renascimento traz, de facto, uma nova hermenêutica, uma nova plataforma de interpretação decididamente humanista, que em meados do século XX seria magistralmente consolidada também na Igreja Católica, no Concílio Vaticano II. Esta nova hermenêutica permite olhar para a questão da doação com um olhar totalmente novo. Penso que foi este modo novo, convictamente humanista, de olhar para o ser humano, para a vida e para a morte, que fez com que a minha mulher e eu decidíssemos doar os nossos cadáveres. De facto, neste tempo tão caracterizado pelo pessimismo, um pessimismo antropológico, pelo medo do futuro, pela desconfiança sistémica, em que os valores da liberdade, igualdade e fraternidade parecem ter perdido o seu apelo. Neste Portugal ainda tão atrasado e tão hesitante na séria aposta científica que tem necessariamente de fazer se quiser ter um futuro digno do seu passado, acreditamos que a doação cadavérica é a manifestação mais expressiva, mais substancial, desse grão de trigo que é lançado à terra e que dá muito fruto. Embora com um simbolismo menos literal, parece-nos que o estímulo que traz à investigação médico-científica, com o enorme potencial educativo, científico e ajusante no desenvolvimento económico e social, é a expressão mais convincente da doação aos outros e da morte com sentido. Da morte que se transforma em vida, da nossa ressurreição para os outros, através das mãos dos estudantes, dos docentes e dos investigadores desta ilustre Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigado. Esta é uma homenagem da Faculdade de Medicina, é uma homenagem dos seus docentes e é, sobretudo, uma homenagem dos seus estudantes. É certo que não está toda a Faculdade de Medicina e todos os estudantes que estão na Faculdade de Medicina a estudar, mas estão alguns, e a esses eu posso e devo agradecer a presença e dizer que é com muito gosto que os vejo aqui, porque interromperam os estudos para poder estar aqui hoje numa justa e merecida homenagem aos nossos estudadores. Porque não podem falar todos, e tenho certeza que todos teriam alguma coisa a dizer, senão não estariam aqui hoje, pedi a um dos nossos estudantes para poder, em representação de todos, dizer algumas palavras às pessoas que aqui estão, e pedi ao Diogo Cabral, para, então, em nome de todos os estudantes, vir dizer umas palavras neste momento. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Excelentíssima Sra. Diretora da Faculdade de Medicina do Porto, Excelentíssimos dadores vivos aqui presentes, Excelentíssimos professores e alunos, Excelentíssimos familiares dos cidadãos dadores cujos corpos já foram ou estão a ser alvo de estudo na nossa faculdade. Enquanto representante de todos os alunos da Faculdade de Medicina do Porto, nesta cerimónia é que chamamos Evocação da Dádiva, a todos apresentamos os nossos mais respeitosos cumprimentos. Num tempo em que a ciência médica tem dado passos largos na área da investigação e tratamento de doenças, quase podendo dizer que nunca se caminhou tanto em tão pouco tempo, impõe-se-nos salientar a relevância inquestionável que foi para o avanço em causa dado por todos aqueles que hoje aqui lembramos e homenageamos, pois que com a dádiva dos seus corpos permitiram que, através do estudo anatómico feito nos mesmos, pudéssemos, em cada um deles, colher conhecimentos e experiências que nos permitiram sustentar a esperança de podermos dar mais e melhor vida à vida. Esta faculdade tem vindo a ter a sorte e o privilégio de poder formar os seus profissionais de saúde à luz de um conhecimento real e efetivo do corpo humano, dando assim autenticidade à anatomia, que não se sustenta, por isso, na observação fria e distante de modelos ou no manuseamento de equipamentos ou de softwares, mas sim no cadáver humano, aos quais só falta mesmo a vida.
Aos seus formandos permite a Faculdade de Medicina do Porto ficarem, deste modo, com uma noção perfeita e autêntica daquilo que é o corpo humano e de uma realidade com que se haverão de confrontar num futuro próximo durante a sua atividade profissional. Ora, tudo isto só é possível, desde logo, graças ao empenho e sacrifício económico da nossa faculdade, nomeadamente da Unidade de Anatomia, que de resto deseja nunca faltar ou esmorecer, como de inquestionável e maior relevância é o contributo e a dádiva de corpos para o seu estudo anatómico. Por isso, agradecemos da forma mais sentida o contributo por todos dado para esta causa, de forma particular, e embora a título póstumo, àqueles cuja memória hoje aqui invocamos e honramos, aos seus familiares, que com a permissão do estudo também dada aceitaram fazer perdurar nas suas memórias durante mais algum tempo o sofrimento pela morte de quem lhes era próximo, a Faculdade de Medicina do Porto, pela preocupação mantida na preservação deste verdadeiro e real método de estudo, aos alunos, nós somos o porta-voz vivo e fiel do estudo que por essa via aqui se ministra. E não tenham dúvidas que nós somos os principais e primeiros beneficiários dos conhecimentos assim adquiridos. E por fim, ao público em geral, pela confiança que continua a depositar nos profissionais de saúde e pelo reconhecimento que vem fazendo dos seus méritos, muitos deles alicerçados também nos conhecimentos adquiridos no estudo feito assim da anatomia. A todos, mais uma vez, o nosso sentido e profundo reconhecimento e que este ato sirva de exemplo e incentivo para todos aqueles que, ainda na dúvida, não se determinaram a poder ajudar a dar novas e melhores vidas à vida. E gostaria de terminar com um texto escrito por um anatomopatologista austríaco, que creio que faz todo sentido para hoje, intitulado de Oração ao Cadáver Desconhecido. Diz o seguinte: ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas. Cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado. E agora jaz na fria lousa. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Tu, que tiveste o teu corpo perturbado em seu repouso profundo pelas nossas mãos ávidas de saber, o nosso respeito e agradecimento. Obrigado a todos. Agradeço a todos os participantes e a todos os intervenientes. Iríamos encerrar esta cerimónia com uma intervenção musical, também de um estudante da Faculdade de Medicina, que não foi solicitada a sua presença, mas que espontaneamente se ofereceu e que quis estar aqui hoje, neste dia de homenagem aos dadores. Eu refiro-me ao André Castro, que está alguns aqui atrás do sol que me encandeia, e a quem eu pedia que neste momento, então, nos, em boa verdade, homenageasse os nossos dadores com a sua muito bonita voz. Muito obrigada. Nem Deus jurou não mata todos seus olhos são tão puros, a janela do meu ser, os teus olhos são tão puros, a janela do sem elas não sei viver.
Tenho amor ali de fronte e não lhe posso chegar. Tenho navios no mar. Tenho navios no mar. Tenho amor ali de fronte, não me posso consolar. Tenho amor ali de fronte, não me posso consolar. Já fui mar, já fui navio, já fui chão no Pascalé, já fui moço, já sou homem, só me falta ser mulher. Só me falta ser mulher. Só me falta ser mulher. Já fui morta.